Boa noite a todos, muito bem-vindos. Hoje estamos aqui novamente para um webinar com o Dr. Hugo Lopes. Hoje vamos falar essencialmente da saúde da mulher, como eu estava dizendo há pouco, da saúde da mulher, neste caso já na idade adulta, onde vamos falar aqui sobre, portanto, algumas fases pelas quais nós passamos e como é que também a LIR pode ajudar aqui a passar algumas das fases que nós mulheres vamos tendo agora portanto, a partir dos 30 para cima, digamos assim, ou mais, um pouco indiretamente vamos abordar a perimenopausa, a menopausa, portanto, as fases que as mulheres também têm mensalmente. Ok, vamos Uhum. aqui abordar um pouco este tema. Hugo, agora é contigo, tu é que és o especialista, portanto, eu vou-te Obrigado. dar a palavra. Então, primeiro, boa noite a todos. Voltamos aqui a. O Paulo já está aqui a dizer um mau humor, isso não é verdade, isso não é verdade. Hum, Voltamos aqui a encontrar-nos, não é? Para mais uma formação. Hoje vamos falar um bocadinho mais direcionado para as senhoras, ainda que seja muito importante também os senhores aprenderem para conseguir ajudar a esposa, a mãe, a filha, a prima, a irmã, toda a gente que seja, que se enquadra no tema também. Portanto, é um tema que acaba por ser também para toda a gente, porque se não é para nós mesmos, é para ajudarmos as pessoas que nos são próximas, digamos assim. Porquê falar agora do mês da saúde, especialmente da mulher? Porque maio, sabemos que em maio existe uma data particularmente importante, que é o Dia o Internacional da Saúde da Mulher, que é assinalado daqui a sensivelmente 8 dias, 28 de maio. E assim, nós pensámos enquanto equipa que era uma oportunidade que nós tínhamos aqui para perceber quais são as dificuldades, os avanços que foram feitos, alguns desafios que ainda temos sobre o tema, que muitas vezes, em muitos contextos, até acaba por ser um bocadinho tabu, não deve ser, mas muitas vezes até é, sobre a saúde feminina e a saúde da mulher em Portugal e no mundo, mas a nós, aqui mais particularmente dos portugueses. Pronto. É importante que a saúde da mulher seja um tema fulcral na saúde, porque vai impactar depois no resto de todos os outros sistemas do nosso organismo, e valorizarmos esta tipologia de saúde é fundamental para garantir que as mulheres têm algumas particularidades, mas que sejam colmatadas e que possam ser resolvidas rapidamente para que tenham depois uma vida também ativa e que certas particularidades não interfiram no seu dia a dia que tem que ser tão ativo como o dos homens, está bem? Portanto, fazendo aqui uma breve introdução de porque é que este tema é importante e porque é que nós vamos falar sobre ele agora, sabemos que nos tempos que correm, cada vez mais preenchidos, o nível de exigência é muito elevado e não tem em conta estas transições de ciclos das mulheres de perimenopausa, menopausa, os ciclos menstruais, etc., que muitas vezes acarretam alguma dor, se associam a alterações na rotina do dia a dia que as mulheres têm que fazer. Isso muitas vezes prejudica até em termos de funcionalidade. E nós temos que tentar arranjar formas de melhorar a funcionalidade e que estes sintomas, que muitas vezes vêm associados aos períodos menstruais ou à questão da menopausa, aos calores, os períodos menstruais com alguma dor, às vezes, e de forma irregular, temos que tentar aqui fazer com que isto impacte o mínimo possível no dia a dia e na exigência muito elevada que neste momento temos no nosso dia a dia. Então, a mulher, eu acho que mais do que o homem até tem imensas responsabilidades, porque além da parte profissional e da carreira profissional que é tão exigente ou mais do que um homem, depois tem a parte familiar, que as tarefas deviam ser divididas, mas muitas vezes até nem são assim tão divididas, e acaba por ter muita sobrecarga, tanto a nível profissional como pessoal, tanto na sua carreira, na família, na casa, na própria vida social que todos temos direito a ter e na própria gestão emocional, e muitas vezes este balanço não é muito fácil de fazer. Isto tudo associado a algumas alterações que são próprias da senhora, da mulher, acaba por ser muito difícil gerir isto. E se nós pudermos minimizar algumas destas alterações e sintomas, melhor ainda. Portanto, esta sensação de que a mulher tem que estar sempre disponível, sempre a 100% da força, sempre produtiva, capaz de responder à mãe, ao filho, ao pai, ao marido, isto é muito difícil de atingir. E se a mulher não estiver bem consigo mesma, ainda mais difícil é. Portanto,
mesmo quando o corpo e a mente já demonstram alguns sinais de desgaste, nós temos possibilidade de atuar. E aqui, muitas vezes, este ritmo acelerado que nós falamos vai-nos também trazer novos desafios, novas metas para atingir, e o facto é que estímulos são bons, mas às vezes em excesso torna isto mais difícil. A própria pressão destes ambientes e de responder a toda a gente de forma constante, a falta de descanso, que muitas vezes é impossível, com tantas coisas que temos para fazer, e a falta de tempo, além de diminuir o descanso, também prejudica muitas vezes a alimentação, a falta de exercício físico, o próprio stress de forma contínua, acabam por afetar tanto a nossa saúde física como a nossa saúde mental ou emocional. Quais são os sintomas mais comuns face a este estado de hiperfunção, de fazer imensas coisas ao mesmo tempo e ser quase obrigadas a ser competentes e boas e fazer as tarefas todas de forma impecável? Isto acarreta alguns sintomas tanto na saúde física como na saúde mental por causa da exigência desmedida. Nomeadamente, um cansaço logo após o acordar. Parece que não descansámos nada. Parece só passamos pelas brasas, dormimos 3 ou 4 horas e acordamos já cansados. Dificuldade em manter a energia ao longo do dia. Algumas senhoras até me dizem que durante a manhã até estão bem porque acabaram de acordar, mas depois do almoço é impensável porque começam a ficar moles e à tarde já não conseguem recuperar aquela energia hum, que queriam para continuar a trabalhar. Associado à falta de energia e ao pouco descanso, à alimentação errada, e alguns hábitos menos saudáveis, vem uma coisa muito importante e quase de seguida, que são as alterações do humor. As mulheres nesta fase, tanto nos períodos menstruais como até na fase mais de pré-menstruação, desculpem, pré-menopausa e na menopausa, acabam por ter algumas alterações de humor muito, muito vincadas, nomeadamente não só andarem um bocadinho mais tristes, algumas até desenvolvem algum tipo de perturbação depressiva, mas muito comum também, que não é perturbação depressiva, é perturbação ansiosa. Ficam com muita ansiedade, com estímulos que não são assim tão graves, digamos assim, mas na cabeça de certas senhoras e senhores, pronto, neste caso estamos a falar de senhoras, aquilo torna-se um problema muito grande e muito impactante no dia a dia. Associado a isto, vem coisas óbvias como a falta de concentração, a falta de motivação e a sensação constante de sobrecarga que vai diminuir a qualidade de tudo o que nós fazemos. Tanto as tarefas em casa como as tarefas profissionais. E neste caso até, em termos de vocês falam com muitas pessoas, têm que estar muitas vezes no vosso máximo para conseguirem que as pessoas percebam o que é que vocês estão a tentar vender e o que é que onde é que aquilo é bom para a saúde das pessoas e se não tiverem no máximo da vossa capacidade de raciocínio e na vossa capacidade física, não vão conseguir transmitir uma mensagem que seja convincente, digamos assim. Portanto, nós sabemos que o organismo feminino, particularizando aqui o caso da senhora, é muito sensível a várias coisas, nomeadamente ao stress e à falta de descanso que falámos, mas também a algumas coisas que advêm um bocadinho disto, nomeadamente a alimentação desequilibrada e a falta de exercício físico e as próprias alterações hormonais que é impossível evitar. Portanto, se as alterações hormonais é muito difícil de evitar, algumas aparecem com a idade, não é? É impossível de evitar, vamos tentar evitar o resto. Como é que nós vamos fazer isso? Principalmente tendo em atenção a fases de stress, como a pré-menopausa e a menopausa, particularizando aqui uma fase de transição que muitas vezes não é fácil. Portanto, esta fase, como é de transição, há muitos desequilíbrios hormonais que são próprios desta transição entre a vida fértil da mulher e a menopausa, aquela transição que se chama perimenopausa, certo? Pré-menopausa é igual. Podem intensificar alguns sintomas que nós falámos. A fadiga, o cansaço, andarem mais ansiosas, mais irritadas, alterações do sono, tanto para dormirem demais como para terem problemas em dormir, o aumento do peso, normalmente é o aumento e não a diminuição, e depois a diminuição do bem-estar geral. Um sintoma muito comum que as mulheres referem, que é muito frequente, é a alteração da regulação da temperatura corporal. Surgem aqueles suores, aqueles afrontamentos que as mulheres dizem que muitas vezes até são esses afrontamentos, que é a sensação de calor assim na parte, no peito, no pescoço, na cara, que até impede um sono de qualidade porque têm tanto calor que não conseguem dormir. E isto está tudo interligado. A parte física e a parte intelectual ou mental. Portanto, existe aqui uma importância fulcral do autocuidado e nós conseguimos reconhecer estes sintomas e atuarmos precocemente, porque quanto mais precocemente atuarmos, mais eficazes vão ser as nossas medidas.
E, portanto, aqui a importância tanto da prevenção como da atuação efetiva e rápida, e depois fazemos aqui um equilíbrio com a qualidade de vida, porque o nosso ritmo de vida tem que mudar obrigatoriamente, certo? Portanto, antes de verem isto, além da menopausa, quais são assim as fases da vida da mulher, particularmente, que podem ser assim fases de mudança, digamos assim? Duas ou três. Menopausa é uma delas. E outra, que acontece normalmente todos os meses. Maternidade é outra delas, certo? Puberdade é outra, perfeito. Exatamente. E os ciclos menstruais. A menarca também, sim, que é, é o primeiro ciclo menstrual. A primeira vez que se tem menstruação chama-se menarca, muito bem. E a menstruação, exatamente. Portanto, como vocês falaram muito bem, existem algumas etapas da nossa vida que vão ter algumas alterações hormonais que nós não conseguimos evitar as alterações hormonais, são para a proteção do nosso corpo ou, no caso da gravidez, também para a filha, certo? Portanto, as etapas como as menstruações, as gravidezes, a pré-menopausa e a própria menopausa a seguir vão alterar todas as hormonas do corpo da mulher e isto vai trazer desafios acrescidos no que concerne, no que respeita à nossa saúde mental, nomeadamente nas perturbações depressivas, na depressão e na ansiedade. Mais comum neste momento, se calhar, a ansiedade. Não sei, mas é apenas um pressentimento do que vejo diariamente. Acho que a ansiedade até acaba por ser mais comum. E depois, tanto na saúde mental como na saúde física. Na saúde física, está provado que a menopausa se associa a alterações metabólicas, nomeadamente aumento do risco de algumas doenças que nós falamos muitas vezes, aumento do risco de diabetes, aumento do risco de hipertensão, aumento do risco de osteoporose e depois aqueles sintomas mais chatos, nomeadamente, no caso das senhoras, infecções urinárias muito mais frequentes, o facto de terem aquelas sensações de calor repentinas que se chamam afrontamentos. Portanto, isto tudo, particularmente na menopausa, é muito comum e temos forma de evitar isto. E daí nós falarmos um bocadinho sobre, hum, especificamente sobre a saúde hormonal da mulher, porque temos uma forma de equilibrar mais ou menos aqui as hormonas, a transição de hormonas que existe na fase de menopausa com o Human Fit. Vocês já conhecem a questão deste suplemento. Oi, desculpem. Mas vamos aqui particularizar alguns efeitos que eu acho mais benéficos hum, para a questão desta transição para a menopausa, que é muito importante, e vocês de certeza que falam com imensas pessoas nesta transição. Atenção que a transição da menopausa não é só quando a pessoa deixa de ter o período, quando a mulher deixa de ter o período. A transição da menopausa pode ser até 5 anos a mulher deixar de ter o período, certo? 5 ou 8 anos. Há autores que dizem até 8 anos. Portanto, quando a mulher já tem ali, a partir dos seus 40, 45 anos, já começa a ter algumas irregularidades num período, menstruais, já com alguns sintomas, aí já pode fazer sentido nós testarmos esta questão do equilíbrio hormonal, certo? Portanto, a faixa de pessoas a que isto se aplica, se calhar é muito mais larga do que aquilo que vocês achavam, certo? Portanto, nós sabemos que durante a menopausa o corpo feminino, o corpo da mulher, vai produzir cada vez menos estrogénios e por isso é que os ovários deixam de funcionar e a mulher entra na menopausa. E isto leva a algumas mudanças hormonais. Falarmos de menopausa é a mesma coisa do que dizer o período de funcionamento dos ovários das senhoras chegou ao fim e a senhora já não é mais fértil, digamos assim. Daí a menopausa. Quando os ovários começam a falhar. Quando falham a 100%, chegamos à menopausa. Por isso é que o estrogênio vai diminuindo. E por isso é que há aqui muitas mudanças hormonais. A diminuição do estrogênio é uma delas. Portanto, torna-se essencial nós suplementarmos com algumas coisas que vão estar particularmente em falta, nomeadamente o cálcio, a vitamina D e magnésio. Se a vitamina D já normalmente está em falta em toda a população, imaginem numa população de risco, digamos assim, ainda está muito mais em falta. Portanto, aqui estas cápsulas vão permitir apoiar estes anos de transição de período fértil para menopausa, vão fazer uma combinação de ingredientes estruturados que vai contribuir para a manutenção dos ossos normais. E porque é que isto é importante? O que é que aumenta com a entrada na menopausa? Três coisas que aumentam com a entrada na menopausa. Vamos ver quem é que já adormeceu. Acabei de dizer três coisas que aumentam.
Além do peso, vá, 4. Stress também, mas doenças, doenças. Sim, a parte mental, sim, sem dúvida. Mas doenças. Osteoporose, perfeito. Diabetes, perfeito. Falta uma. Hipertensão. Espetáculo, exatamente. Portanto, é muito importante nós termos uma combinação de ingredientes que nos faça hum, aumentar a qualidade do nosso osso. Porque o nosso osso, imaginem um osso completamente cheio, a partir do momento em que a idade começa a avançar, o nosso osso começa a ficar com pintinhas de ar e cada vez mais rarefeito. Parece um queijo suíço, com cada vez mais buracos de ar, digamos assim. O osso fica mais frágil. E nós queremos fortalecer o osso para que as fraturas sejam menos frequentes e o osso fique cada vez mais forte. Porque a menopausa, fixem isto, a menopausa aumenta cinco coisas. Se não retiverem mais nada, quero que retenham isto. A menopausa aumenta risco de hipertensão, risco de diabetes, risco de osteoporose, aumento do peso, hum, e aumento também dos valores de colesterol, etc, etc. Portanto, estas cinco coisas são as mais importantes. Só coisas positivas. Mais ou menos. E portanto, nós fortalecermos, principalmente neste caso a osteoporose, a parte do cálcio e da vitamina D, é imprescindível para que não haja coisas mais graves como fraturas. Uma das principais causas de perda de autonomia, perda de mobilidade, dependência de outras pessoas em idades mais avançadas, são as fraturas, por exemplo, do fémur, certo? Que envolvem internamentos muito prolongados, cirurgias muito complexas e, portanto, a melhor forma é preveni-las, certo? Portanto, oi, desculpa. A par disto, vamos falar sobre já falámos sobre a osteoporose e porque é que é importante, aumenta o risco e como é que vamos diminuí-lo. Agora vamos falar da parte metabólica, que já falámos de algumas doenças, mas não só nessas doenças, mas em toda a saúde metabólica, isto vai ter influência, porque sabemos que o intestino vai influenciar diretamente a parte do metabolismo, mas também a parte da imunidade. Há muitos autores que dizem que é o nosso segundo cérebro. Alguns autores neste momento já dizem que é o primeiro, mas pronto, pelo menos o segundo é. Além do metabolismo, influencia a imunidade, a energia, a própria digestão, óbvio, não é? E a própria saúde da pele. Portanto, se o intestino está desequilibrado, o corpo está desequilibrado, certo? Fazendo aqui um pequeno complemento àquilo que o Human Fit pode ajudar, podemos sempre incluir, é raro o produto que não se possa incluir um gel bebível de aloe vera. Porque, além de criar alguma estabilidade na nossa digestão, e vai promover a hidratação, obviamente, não é? Vai também aumentar aqui o contexto da saúde intestinal e do metabolismo. Porque vai conter, a par da parte de trazer algum benefício a nível intestinal, não tem adição de açúcar e por isso, em termos de diabéticos, insulinoresistência, etc., não há problema nisso, mas vai ajudar também em quem tem a preocupação de aumento de peso, que é muito típico na mulher que está a entrar na menopausa, é muito mais fácil ganhar peso. O metabolismo, o próprio metabolismo na mulher com menopausa vai desacelerar, vai ficar mais lento. Quer dizer que se a mulher comer igual ao que comia antes da menopausa, o ganho de peso vai ser superior, mesmo que não ganhasse peso antes, porque o metabolismo é inerentemente mais lento. Não podemos fazer nada quanto a isso, só podemos ajudar, está bem? E vai também aumentar aqui a questão da energia, um, e da própria disponibilidade para as tarefas do dia a dia. Uma coisa que eu acho muito importante com o gel bebível, que é um ganho secundário, não é propriamente diretamente do gel, é que a maioria das pessoas não bebe a água que deve durante o dia. Porque a maioria das pessoas bebe menos de 1,5 litro, algumas nem 1 litro bebem e para o peso mais ou menos da maioria das pessoas seria ideal bebermos, estamos a falar de não terem problemas graves de coração, etc. Pronto. Uma pessoa normal deveria beber entre 2 a 3 litros. E a questão do gel bebível vai aumentar muito a facilidade com que a pessoa bebe água. Porque é um sabor agradável, é um sabor fresco. Até vos dou de barato que no inverno não seja assim tão fácil, mas agora na primavera e no verão é facílimo porque é um sabor que parece sumo.
certo? Portanto, isto é um benefício secundário muito, muito importante, até na prevenção, agora particularizando aqui um bocadinho no caso das senhoras com menopausa, até na prevenção do quê? Quando se bebe mais água, o que é que se previne? O que é que existe mais quando se bebe mais água? Exatamente. Também desidratação, mas o que eu queria falar é das infecções urinárias. Exatamente. É isso mesmo. A urina sai mais limpa, com mais teor de água, não ganha tanta bactéria porque a urina está sempre a circular, o que faz, há muita, um dos fatores para criar infecções urinárias é o que chamamos de estase, ou seja, é a urina ficar muito tempo parada na bexiga. E se nós bebemos mais água, a urina está sempre a sair, a água está sempre a sair. A urina sai mais limpa, então a probabilidade de apanhar, das senhoras apanharem infecções urinárias é muito mais baixa. Portanto, o que é que falámos até agora? Vimos que o Manfito vai reduzir o risco de uma das coisas que está aumentada, reduz o risco de osteoporose. Ao trabalhar o metabolismo, vai reduzir o ganho de peso, a hipertensão e os diabetes. E agora percebemos que um benefício secundário, digamos assim, do gel bebível à aloe vera, o facto de nos hidratarmos mais porque nem nos custa beber água, vai também ter uma influência na redução das infecções urinárias. Falámos dos 5 principais problemas da menopausa. São estes, está bem? Relativamente ao ProBalance, sabemos que integra muitos dos kits da LR, muitas soluções da LR incluem o ProBalance, vai trabalhar um bocadinho a par daquela diminuição por causa do cálcio e da vitamina D que nós falámos anteriormente do Manfito, na parte da osteoporose e da diminuição do risco de fraturas por osteoporose. Porquê? Vai apoiar tanto o funcionamento muscular, quanto mais músculo a pessoa tiver e mais fortalecido o músculo for, menos esforço faz nas articulações e nos ossos, e depois também tem um papel de apoiar o metabolismo energético. Há muita fadiga associada a este processo, então vai aqui dar um boost de energia, e no próprio sistema nervoso e na forma como nós processamos as informações. Além disto, a par da menopausa, dos programas de menopausa, podemos incluí-lo, como eu vos disse, noutros planos, dependendo do objetivo da pessoa em questão. No caso do metabolismo, para dar uma acelerada no metabolismo. No caso de emagrecimento, que estão as duas interligadas, não é? A aceleração do metabolismo e a parte dos nutrientes não serem nutrientes maus, perceba-se, não sejam tão absorvidos, certo? E depois na própria recuperação muscular, após treinos, desculpem. E depois também naquilo que agora está um tema muito em voga, que é a cura intestinal e cura metabólica, porque vai potenciar o efeito dos suplementos que atuam ao nível do intestino. Até aqui, alguma dúvida, meus queridos? Só uma questão, por exemplo, tenho aqui Diz. o Paulo que estava a dizer porque a escolha do gel bebível de pesco. Pronto, vou dizer aqui, pronto, se calhar o gel bebível de pesco, talvez pela questão de não ter o açúcar, mas qualquer um dos Exatamente. outros géis também pode ser tomado, portanto, isto depois depende também por exemplo, o Freedom, se for um pouco mais para as articulações, o Sivera, se for Sim. para a parte mais Saúde do cardiovascular? coração. Sim, pronto. Este é só um exemplo, Sim. porque aqui, como falamos também da menopausa e da maior probabilidade de aumento de peso durante esta fase, ou da perimenopausa, portanto, seria Isso. então o mais adequado, mas não quer dizer que os outros também não o Isso. estejam. Isso mesmo. E a questão aqui, pronto, nós particularizamos sempre aqui um bocadinho o sabor a pêssego porque por causa do contexto geral do gel e porque não tem adições de açúcar e nesta questão do metabolismo desacelerar com a menopausa é importante nós darmos aqui um boost no metabolismo de modo a que a queima de calorias e a queima de nutrientes que não são benéficos ao nosso corpo acabe por ser outra vez o nível normal e que não seja lentificada, digamos assim. Daí falarmos um bocadinho aqui do pêssego também. Alguma dúvida, meus queridos? Sim, o Manfit, o Fito pode ser tomado, sim. Ok, pronto. Relativamente aqui ao Health Mission, sabemos que
não particularizando aqui só as mulheres, apesar de estarmos a falar num tema mais feminino, mas sabemos que o Health Mission faz sentido em toda a gente, principalmente quando o nosso objetivo é o ganho de energia, o maximizar o nosso desempenho diário, o melhorar a nossa saúde e elevar consequentemente a nossa qualidade de vida, não é? Isto está tudo associado. É necessário que nós tenhamos um corpo saudável, um metabolismo saudável, de modo a que os dois principais componentes do nosso corpo estejam a metabolizar e a limpar o nosso corpo, de forma funcional. Quem é que metaboliza, de forma geral, normalmente, não é? Quem é que metaboliza, quem é que limpa o nosso corpo? Quais são os dois órgãos? O fígado o que é que faz? É isso. É isso. É um filtro, exatamente. Exatamente. E o intestino? O intestino, malta? O fígado é o filtro do nosso organismo, certo? Relativamente ao fígado, o que poder, exatamente, processa, metaboliza, exatamente. Portanto, o intestino seleciona aquilo que é bom e que é mau, portanto tem que estar saudável para perceber o que é bom e o que é mau. E o fígado é aquela frase que eu vos digo sempre. Um filtro tem que estar limpo para limpar, certo? Nós num aspirador, se temos aquele para onde vai o pó tudo sujo, não vai aspirar nada, porque aquilo já está cheio de pó, já não vai aguentar mais pó. Portanto, nós temos que limpar o filtro para o filtro limpar o organismo, certo? Vamos atuar em dois sítios. Com o Health Mission no intestino, para o intestino saber diferenciar aquilo que tem que absorver daquilo que pode mandar fora, e depois vai passar alguma coisa que não devia absorver, e quem é que limpa? O fígado. O fígado vai limpar o corpo todo, portanto tem que estar limpo. O filtro para filtrar tem que estar limpo. Portanto, aqui o Health Mission está super bem estruturado porque atua nestes dois polos, essencialmente nestes dois polos, está programado para ser 3 meses, atua tanto no intestino, no fígado, como nas próprias células e na forma como elas trabalham. Falar de metabolismo celular e falar do trabalho das células é igual, está bem? E depois vai oferecer então uma solução em 3 passos, que é nestes 3 passinhos do intestino, fígado e células, hum, e vai que se coordena entre si, digamos assim. Várias coisas que vos quero dizer. O plano do Health Mission são durante 3 meses, portanto não há benefícios passado 2 a 3 semanas, não são visíveis, nada na saúde é de um momento para o outro. Só coisas agudas, tipo antibióticos, etc. Mas a maioria das coisas é continuada, está bem? Depois, pode ser feito várias vezes ao longo do ano, não é preciso fazer 3 meses e depois parar. Até podem fazer uma pausa para perceber como é que se sente, etc. E depois retomar mais tarde. Depois, pus-vos aqui uma recomendação de consumo e como é que nós podemos dividir estas coisas ao longo do dia. Portanto, vocês podem tirar... Oi, desculpem. Podem tirar até aqui um print, se quiserem. Portanto, aqui na parte inicial fazemos colostro 8 mililitros de manhã e depois, à noite, fazemos a cápsula do Pro12 ou do Pro12 Plus. Uma cápsula à noite também do Liver Support. E depois dividimos aqui o gel e o Pro Balance em 3 momentos durante o dia. 30 mililitros em cada um dos momentos de gel bebível e depois 4 comprimidos, principalmente após as refeições por causa da absorção, do Pro Balance. Ok? Isto vocês já sabem. Exato, é isso. Há quem decide tomar mais tempo, ou seja, os 3 meses é o mínimo para se ver uma alteração eficaz, digamos assim. Mas há quem tome mais tempo, depende sempre das características da pessoa, se tem excesso de peso, se não tem, se tem doenças, se não tem. Nem toda a gente tem o mesmo grau eh, entre aspas, sujidade do fígado, digamos assim. Há pessoas que precisam de maior limpeza e outras que precisam de menor, percebem? Vocês têm que adaptar e se a pessoa se sente bem, está bem? Agora, temos como base aqueles 3 meses.
Depois, falar aqui só um bocadinho sobre estas mudanças a nível físico e mental, já falámos, só em jeito de resumo, que este desgaste pode afetar então o foco, a concentração, a produtividade e mais do que isso a motivação, levando muitas vezes hum, a algumas perturbações depressivas ou ansiosas. Portanto, o Mindmaster aqui pode fazer sentido nesta questão mais mental, mais de processamento de raciocínio e de agilidade nas nossas, agilidade mental, perceba-se, nas nossas atividades do dia a dia, porque vai aumentar o nosso foco, o nosso desempenho mental, a nossa velocidade de raciocínio e o facto de conseguirmos manter uma rotina que é desafiante, não só física, mas mentalmente. Portanto, aquelas mulheres têm imensas tarefas, têm coisas para fazer em casa, vida social que devem ter, é muito saudável. Vida social, a parte de casa, a parte profissional, a carreira, etc. Tudo junto, é muito desgastante. Acredito que seja mais desgastante do que para os homens, porque infelizmente não há assim tantos a ajudar em casa como deviam, digamos assim. Acho que isso já está a mudar, mas pronto. Então acaba por ser um bocadinho mais estressante para as senhoras. E então é muito importante nós associarmos aqui o Mindmaster porque vai hum, apoiar um estilo de vida ativo mentalmente, digamos assim. E proporciona inerentemente e proporciona diretamente uma melhoria do desempenho nas atividades do dia a dia. Tem micronutrientes que atuam especificamente nesta área, como a vitamina B1 ou tiamina, é a mesma, ok? E principalmente também aqui a B12, que vão apoiar a própria forma como a energia é gerida no nosso corpo. Tem outros que vão também apoiar esta função cognitiva, nomeadamente a vitamina E, a vitamina C, o próprio selénio e também, de forma mais indireta, o ferro. Não sei se queres falar entretanto disto ou depois falas, Ana. É igual. Eu posso depois fazer um Um resumo apanhado. no Ok. final, sim, sim. Ok. Falando um bocadinho aqui de imunidade e de vitalidade, que muitas vezes a imunidade diminui nesta fase de transição para a menopausa, aumentando algumas infecções, não só as urinárias, mas também outras. Portanto, este stress constante e estas mudanças hormonais podem diminuir aqui um bocadinho a vitalidade, a resistência a algumas infecções, e a forma como nós recuperamos dessas infecções, até pequenas gripes, constipações, o que seja. Isto interfere também no nosso bem-estar geral. E, portanto, aqui a parte da imunidade também pode ser um ponto a explorar e um ponto a melhorar, nomeadamente com o colostrum líquido, que vai reforçar aqui a parte da imunidade, da vitalidade e do suporte geral de todos os sistemas do nosso organismo, nomeadamente em épocas de stress. O que é que são isto épocas de stress? As mudanças hormonais, próprias da menopausa e de outras questões que nós já vimos, as mudanças de estação, não só nas mulheres, mas nos homens também. Depois, aqui, períodos de maior exigência física ou emocional, nomeadamente no trabalho, numa rotina mais exigente, quando nós já não temos férias há imenso tempo, que é muito propício desta fase agora, porque as férias grandes são daqui a pouco tempo, mas estas semanas, estes meses até às férias costumam ser muito pesados. E depois, vai fortalecer também o organismo, aquilo que nós chamamos fortalecer o organismo por dentro, aquilo que não se vê, que é o mais importante porque não dá sinais muitas vezes. Além disto, também fortalece o organismo por fora. Ou seja, vai diminuir a fragilidade do cabelo, aumentando a saúde do cabelo e da própria pele, porque se torna menos quebradiça e menos sensível a algumas ameaças externas, digamos assim. Pronto, isto aqui já é mais aí, para a Ana. E deixem-me pôr. Onde é que queres começar, Ana? Aqui? Não. Aqui? Ok. Pronto, fazendo aqui só um resumo, a seguir vamos falar aqui também um pouco sobre o Elixir, que foi até reformulado recentemente, mas aqui relativamente às promoções que estão em vigor e principalmente vou focar aqui muito o Manfito, que a promoção vai acabar até amanhã. Que a segunda unidade, portanto, na compra do pack 2 a segunda unidade vai ficar a 50% de desconto. Portanto, acho que é uma promoção bastante interessante. Portanto, toma aqui para 2 meses, portanto, como cada embalagem dá para um mês, portanto, aqui neste caso de 2 meses e tem também com um bom preço. O ProBalance também está com 15% de desconto até ao final do mês. Relativamente aos géis bíveis, e lá está, como isto é uma situação.
o nosso bem-estar não é uma coisa pontual, não é? Há uma sugestão que nós fazemos sempre que é a subscrição dos GSPíveis, além do valor, não está aqui especificado. Uhum. Que além do valor mais baixo que têm garantido, portanto, têm entrega programada todos os meses com a dose necessária para o mês. Acho que também é bastante interessante fazerem a subscrição. Obviamente, a nossa cura da Health Mission também é muito importante fazer esta cura, fazer a cura de 3 meses para também desintoxicarmos aqui o nosso organismo, colocarmos as coisas a trabalharem como deve ser, sentirmos um melhor bem-estar. Também é muito importante aqui a cura, portanto, Acho isto está sempre com que um valor a Health especial. Mission, acho que foi do programa, do plano, digamos assim, mais bem pensado porque atua em Sim, todos os isto níveis. está muito bem construído, sim, sim. Uhum. Pronto, e relativamente aqui à energia, também aqui os nossos Mindmesser, está aqui uma excelente promoção, leva 5 paga 3, portanto são 40% de desconto. E o Mindmesser Gold, Oi, para quem desculpa. gosta do sabor mais agradável, também tem aqui o pack de 5 que tem um 10% de desconto, ok? E ainda tem a oferta do Mindmesser Extreme, como precisam ali de um boost extra durante o dia de mais um pouco de energia. E depois faltou o Aerocolostro, sim, também o pack de 2, a segunda Uhum. unidade fica a 50% de desconto, também é uma ótima oportunidade. Este também é um dos nossos best-sellers, o colostro líquido. Portanto, esta é uma grande oportunidade de aproveitarem durante este mês a promoção do colostro também. E agora vamos aqui também a esta parte, que é uma parte da beleza, não é? Porque, pronto, eu sou mulher também, não é? E realmente é assim, costuma-se dizer que é assim, por exemplo, quando há momentos de crise, por exemplo, imaginemos, não é? Que geralmente as mulheres compram mais batom. E cuidam-se mais. Isto porquê? Porque é uma forma de nós nos sentirmos melhor, ok? Portanto, ou seja, a nossa beleza de fora vai influenciar a nossa beleza por dentro, ou o nosso, como nós funcionamos, e vice-versa. Obviamente que isto aqui é tudo um 360. E aqui o Elixir também vem apoiar muito, portanto, lá está, deixar esta beleza de dentro para fora sair, porque se realmente nós nos cuidarmos por dentro, isso vai, obviamente, ver-se por fora. E aqui o Elixir, com tudo aquilo que nós precisamos e que vamos perdendo, não é? Principalmente nesta fase, que é o colagênio, o ácido hialurónico, portanto, isso é uma coisa que vamos perdendo ao longo da vida. E há uma fase que acho que é mais. Pronto, isto aqui, agora falo por mim, mas depois dos 40 nota-se aqui um decréscimo a nível, por exemplo, da pele, também lá está, do cabelo, portanto, aqui este um bocadinho por fora, não é? E nota-se um bocadinho uma alteração, e é muito rápido, num período de um ano, a pessoa nota uma alteração muito grande. Portanto, é que lá está, estas fases de transição da mulher. Sim, exato. É muito importante. Pronto, e aqui o Elixir também veio ajudar aqui um pouco, portanto, aqui a fortalecer esta nossa parte de fora, não é? O cabelo, as unhas, e também sentimos bem, porque também vem aqui trazer outras mais-valias devido aos seus nutrientes. Como vocês sabem, nós fizemos aqui o relançamento o mês passado, temos esta promoção também até final deste mês, que acho que é de aproveitar, aqui no Pacto de 3 com desconto de 20%, o Pacto de 6 também com desconto de 25%, obviamente aqui com todos estes pontos que também são benéficos, lá está, o produto para a vossa saúde e os pontos também para o vosso bolso, Para a ok? saúde também. Saúde Sim, económica. sim. Portanto, acho que também está aqui uma excelente oportunidade, além das mais-valias a nível de saúde, também aqui ganharmos mais um extra a nível financeiro. Pronto. E depois, além disso, eu agora tomei aqui, posso dizer tudo. E Pronto, além bem, é disso, assim mesmo. obviamente que além do cuidado que fazemos por dentro, também o cuidado que fazemos por fora, aqui com o nosso dispositivo, que este mês também está com um valor excelente, menos 40%, portanto, tem o dispositivo, tem os 4 cabeçais,
Tem os cremes a acompanhar, portanto, de limpeza, o tónico e o creme para o corpo, portanto, também para o cuidado da celulite. Eu acho que este dispositivo, este uso que nós fazemos em casa, é sempre uma mais-valia. Podemos fazer, obviamente, cuidados em clínicas de estética, etc., mas se calhar só fazemos uma vez por mês, também porque são um pouquinho mais onerosos, e este é um investimento. Podem fazer todos os dias em casa. Portanto, ainda vão a ter aqui um efeito muito mais intenso. Aqui, a nível da limpeza, é 10 vezes mais eficaz que a limpeza manual e realmente quem já utiliza este dispositivo sabe que utilizando de manhã e à noite, ou quando necessário, pronto, para retirar maquilhagens e impurezas do dia, vão notar que a pele vai ficar muito mais lisinha, muito mais bonita, vai receber melhor os tratamentos que depois vão ser feitos, ok? Com os cremes ou Nano Gold ou a Beauty Diamonds, etc. Por exemplo, para quem também tem manchinhas começam a aparecer algumas manchinhas de idade, obviamente que não vai retirar, mas vai ali amenizar um bocadinho mais as manchinhas que vão aparecendo na pele e lá está, e acaba por ser também uma prevenção. Pois o peeling detox também, ótimo para tirarmos aqui os pontos negros, etc. O cuidado anti-idade, obviamente dar aqui um bocadinho mais firmeza à pele que vamos perdendo. E o cuidado corporal anti-celulite, que acho que, pronto, isto é para todos. Pode ser tanto nas pernas, na barriga, nos braços, portanto, onde há aqui uma maior necessidade de firmeza, portanto, também podem usar este cabeçal. Também muitas pessoas dizem que a nível de má circulação, que este cabeçal do cuidado corporal também funciona muito bem, que as pessoas dizem que também sentem resultados muito positivos com a utilização Sim, diária. e contraturas também, sim. Pronto, portanto isto penso que é um 360 maravilhoso e que podemos fazer em casa todos os dias e assim também ter uma pele muito mais cuidada e lá está, e depois sentimos também melhor connosco próprios e aumentar a Exato. nossa autoestima, não é verdade? Eu até acrescentava aqui duas coisas. Primeiro, nós estamos a falar disto como isto é um benefício para fora, um benefício para fora. Mas a questão é que a forma como, neste caso, as mulheres se veem, interfere diretamente na questão da saúde mental. Sim. Portanto, isto não é só um benefício para fora. E outra coisa, são 275 euros. Eu agora vou-vos fazer aqui uma pergunta. É normal não saberem, é uma coisa muito específica, mas vou-vos fazer uma pergunta. Quanto tempo é que acham que dura uma injeção de Botox? E a injeção de Botox é mais cara, mas às vezes é mais cara, outras vezes é nestes valores. Pronto, mas quanto é que acham, quanto tempo é que dura? Mandem um número. Não é para sempre, senão não estava a perguntar isto, não é? Já alguém fez? É que isto vocês estão a acertar. Portanto, é isso mesmo. Uma injeção de Botox perde-se passado meio ano. Portanto, vocês vão ter que despender, gastar 200, 300, 400, dependendo da quantidade que fazem, não é? Eh, mais consulta médica, mais ampulazinha de Botox, etc. Meio ano gastam 500 euros. E esta questão, apesar de precisar de ser um uso contínuo, gastam uma vez, depois têm tudo em casa, percebem? É muito significativo. Bastam 6 meses para compensar a compra. Está bem? Só deixar aqui esta Agora, nota. já agora uma questão, eu não sei, pronto, não é a tua área, mas podes ter esse conhecimento. Sim, Por claro, exemplo, claro. uma pessoa que ponha Botox, isso depois vai ter algum efeito, pronto, pronto, tudo o que eu sei é que depois não se consegue, a pessoa não consegue movimentar os músculos, etc, não Sim. é? Depende da quantidade também de Botox. Pois, não sei. Sim. Mas isso depois haverá algum outro efeito na pele, portanto, quando perde aquela, sei lá, como fica ali estático, não sei, eh, há algum efeito na Depende. pele ou... Há duas coisas muito importantes, que é a prevenção o Botox deve ser entendido como algo preventivo. E normalmente as pessoas fazem Botox quando já têm rugas. Ok. E o Botox deve ser feito preventivamente. E depois, a questão do Botox é que vai diminuir a mobilidade daqui tipo destas coisas, dos Nossas ruguinhas de músculos. expressão. Sim. Exato, só que lá está, a pessoa perde um bocadinho também de Sim, identidade. pois, sim, sim, sim. É reversível, porque lá está, passado 6 meses, o efeito volta quase a zero, não é zero, mas é quase a zero. E depois outro cuidado que as pessoas quando fazem Botox têm que ter é que normalmente existe uma consulta para as pessoas porem Botox
E o Botox só é totalmente visível de como é que ficou passado uns dias. Portanto, há pessoas que ficam com assimetrias na cara durante 2 a 3 dias e depois na segunda consulta é que se faz a revisão. Ou seja, precisa de um bocadinho mais de um lado, precisa de um bocadinho mais do outro. E portanto aquilo, ou seja, há pessoas que acabam por exagerar na primeira consulta porque acham que estão assimétricas, mas pronto, é uma curiosidade só, para saber. Pronto, em jeito de mensagem final, só dizer-vos então que a combinação destes produtos todos vai influenciar todas as áreas, está bem? E que se influenciam entre si porque o corpo é um conjunto, é um conjunto de sistemas que vai funcionar todo para que exista um funcionamento geral final, digamos assim. Então o Human Fit, o Pro Balance, o Health Mission, acaba por ser sempre, são coisas que se podem associar. O Human Fit acho que é muito, muito associável ao Mind Master. Acho mesmo que é muito associável. Logo à partida, está bem? Porque são alterações que se vêem muito nas senhoras que estão ali a entrar ou já estão na menopausa, além dos afrontamentos, as alterações do humor, acho que são as duas mais frequentes. E depois a questão do gel vivel, porque aumenta a questão da água, da hidratação e ajuda muito nas infecções urinárias. Os três pontos que são mais frequentes na menopausa são esses. Alterações do humor, Mind Master, gel vivel para a questão das infecções urinárias e depois os afrontamentos, está bem? Human Fit. Muito gosto de sentar com vocês mais uma vez e pronto, dou a palavra à Ana. Ok. Olha, eu tenho aqui, estão aqui umas perguntinhas aqui Claro. no Q&A, não sei se Deixa eu ver. consegues ver. Vamos ver aqui. Este aqui, pronto, está aqui uma pergunta. Gostaria de saber a partir de quantos meses uma mãe pode começar a utilizar Elixir, tem alguns efeitos colaterais para o bebê. Nós geralmente dizemos sempre é assim, em princípio não haverá problema nenhum, mas convém sempre, obviamente, se são acompanhados por um médico ou se têm alguma Isso. E depende do tipo de situação. amamentação que fazem, mas lá está. Os estudos, não é que os estudos contraindiquem, mas são insuficientes, digamos assim. Há vários tipos de estudo. Há estudos que comprovam, há estudos que não são suficientemente específicos e há estudos que contraindicam. E nesta questão não temos nem que contraindiquem, nem que comprovam. Portanto, não há uma regra para quando, relativamente à amamentação. Certo? Sim. Uma menopausa precoce com aumento de peso e tiveram que retirar o ovário, é recomendado utilizar elixir. É recomendado utilizar o Human Fito precisamente porque a questão de retirar o ovário é aquilo que nós chamamos de uma menopausa cirúrgica. Porque ou não funcionar o ovário ou tirar o ovário é a mesma coisa, não é? Portanto, a redução do estrogênio vai acontecer de qualquer das formas. E aí a questão do Human Fito é precisamente preencher esta lacuna de estrogênio. Está bem? E acho que era isso, porque as outras têm a ver com a amamentação. Pronto. Ah, já, ok. É isso. Já ouviu a explicação. Ok. Pronto, olha, obrigado a todos por me ouvirem. Houve aí uma altura que tivemos quase 160 pessoas. Portanto, Sim, sim. foi top. Está bem? E pronto. Vamos nos vendo e tudo bom para vocês, está bem? Ok. Muito obrigada a todos, uma boa Beijinhos e noite. abraços. Obrigada, Tchau, boa noite. tchau.